queridos amigos, sejam muito bem-vindos para a nossa leitura orante da liturgia deste próximo domingo, Solenidade da Santíssima Trindade. No domingo seguinte de Pentecostes, nós sempre celebramos na liturgia esta solenidade tão bonita. Nós, a partir de Pentecostes, da segunda-feira já seguinte de Pentecostes, estamos no tempo comum. Nós não iniciamos agora, terminado o tempo pascal com Pentecostes, o tempo comum. Nós retomamos o tempo comum. Lembrando que o tempo litúrgico chamado comum, ele começa lá no mês de janeiro, mais ou menos pela metade do mês de janeiro, logo no final do tempo do Natal. Então lá nós começamos o tempo comum. Aí o tempo comum é interrompido pela Quaresma, pela Páscoa, pelo tempo pascal, e agora, pós-Pentecostes, o tempo comum ele continua. Nesta semana que estamos aqui continuando do tempo comum, neste domingo, apesar de ser o domingo da Santíssima Trindade, mas a gente retoma agora no 9º domingo do tempo comum. Então nós estamos agora dentro deste grande período litúrgico maior de todos, que é o tempo comum, que dura 34 semanas. Este domingo da Santíssima Trindade é o 9º do tempo comum. A partir do próximo domingo, nós vamos continuando, 10º, 11º, 12º e assim por diante. Nós celebramos dentro do tempo comum, agora nesse mês de junho, 3 solenidades importantes de Jesus, que estão dentro do tempo comum. Agora a Santíssima Trindade, nesse domingo, Corpus Christi, 2 quintas-feiras depois da Santíssima Trindade, e o Sagrado Coração de Jesus, 2 sextas-feiras depois do Corpus Christi. Então são 3 grandes solenidades importantes agora nessa retomada do tempo litúrgico comum. Passemos ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se quando ainda fazia noite e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura do livro do Êxodo, falando da relação de um certo diálogo entre Deus e Moisés. Na verdade, aqui Moisés que se dirige a Deus e fala, pede, intercede pelo seu povo junto a Deus. Cuidemos aqui, a gente não pode ainda aqui entender a Santíssima Trindade. O Antigo Testamento não tem essa clareza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa clareza começa a vir até nós através de Jesus e depois na doutrina da Igreja. Mas aqui nós já vemos um bonito relacionamento do povo com o seu Deus. Cuidemos nessa leitura já com o nome do livro, Êxodo. Então cuidado para a gente não falar alguma outra pronúncia, mas o nome do livro, Êxodo. Aqui cuidemos com as falas dos personagens dentro da leitura. Quando Moisés fala, então a gente faz uma entonação para entender que aqui Moisés está falando com Deus. Cuidemos com a vírgula, especialmente quando Moisés se dirige a Deus e diz assim: Senhor, Senhor, aqui já uma exclamação, então a gente já fala num tom exclamativo. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Então aqui respeitemos a vírgula para a gente fazer a pausa correta. Cuidemos com a palavra invocou, imediatamente, prostrado
Então cuidemos com essa expressão, uma palavra que a gente quase não utiliza. Gozo, ou seja, se tenho a alegria de ter o teu favor. Peço-te, acolhe-nos, propriedade tua. Então cuidemos com as expressões, são expressões tranquilas, mas devemos sim ensaiar e treinar bastante essa leitura para a gente poder fazer uma boa leitura, uma boa proclamação da palavra. O salmo dessa liturgia, na verdade, não é um salmo, é um cântico retirado do livro de Daniel. Então é uma das poucas vezes que no Salmo responsorial não é um trecho tirado do livro dos Salmos, mas é tirado de um outro cântico do livro de Daniel. Aqui é quase uma espécie de ladainha, então vocês vão perceber que o salmo dessa liturgia da Santíssima Trindade do ano A a cada invocação, estrofe de uma linha, refrão, estrofe de uma linha, refrão. Então ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, a proclamar e a cantar. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refulge a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura é muito interessante de São Paulo aos Coríntios, segunda carta. Aqui a gente consegue enxergar bem como devemos cuidar com o gênero literário de cada leitura. Aqui São Paulo está dando conselhos e fazendo uma saudação. Então é nesse tom que a gente proclama essa leitura. Cuidemos muito com a vírgula no começo da leitura, quando ele fala dos conselhos. Olha só. Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. Então aqui a vírgula, a gente faz uma pausa para cada conselho que São Paulo dá. Depois ele utiliza as expressões da Santíssima Trindade para poder saudar a comunidade. Fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então aqui já tem a presença das três pessoas da Santíssima Trindade já muito mais claras, né? Então, para a gente ver a diferença do Antigo e do Novo Testamento. O Novo Testamento tem essa doutrina da Santíssima Trindade muito mais clara, a gente consegue enxergar a Trindade muito melhor. Cuidemos aqui com algumas expressões. Alegrai-vos, aperfeiçoamento, uma palavra um pouquinho difícil, então vale a gente fazer um trava-língua com ela, falar ela várias vezes, para a gente pronunciá-la bem. Encorajai-vos, saudai-vos, beijo santo. Aqui era um costume muito comum, né, das primeiras comunidades, a saudação com um beijo no rosto, né? O beijo na liturgia é um símbolo de intimidade, de amizade profunda. O padre beija o altar quando ele chega. Depois de proclamar o Evangelho, beija o livro do Evangelho, né? O livro
ou lecionário, mas beija o texto do Evangelho. Então é um símbolo muito significativo dentro da liturgia, o beijo. O abraço da paz originalmente era um beijo, então era um beijo no rosto que as comunidades, né, que os irmãos se davam quando saudavam-se com a paz. Hoje nós temos o abraço, o aperto de mão, mas inicialmente era o símbolo do beijo. Então, beijo é um símbolo muito especial na liturgia. E o evangelho deste domingo, retirado do evangelista São João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma bonita liturgia, esta festa da Santíssima Trindade, onde nós percebemos a presença nesse número tão simbólico do 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito que santifica. Seria interessante se no nosso espaço litúrgico nós também priorizarmos nessa liturgia o número 3, para a gente observar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no meio da nossa comunidade. A comunidade perfeita da Santíssima Trindade faz presença no meio de nós. Na primeira leitura, é muito interessante essa mensagem da presença de Deus com o seu povo. Na segunda leitura, São Paulo pede para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja presente no meio da comunidade. O modo como a comunidade se relaciona deve ser um espelho do relacionamento da Santíssima Trindade. O Evangelho, São João diz que Deus envia ao mundo, através da sua força, do seu Espírito, o Filho, para que o mundo não seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que bonito nós percebermos então na nossa meditação esta mensagem do espelho. A igreja é espelho do céu. A nossa comunidade deve ser espelho da Santíssima Trindade. Que nós possamos olhar, contemplar a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não entender, porque nós não vamos conseguir nunca entender este grande mistério, a união de 3 pessoas formando um só Deus. É um mistério da fé. Tem uma historinha que Santo Agostinho um dia estava tentando entender como é que acontecia a unidade, a união na Santíssima Trindade. E ele foi para a beira do mar para meditar esse mistério e entender o mistério completamente. E um menininho tirava um pouco de água do mar e colocava num buraquinho na areia. Fazia isso várias vezes. Santo Agostinho ficou intrigado, dizendo como é que aquele menino está tentando fazer isso, colocar água do mar num buraquinho na areia? Isso é impossível. E o menino virou para Santo Agostinho e disse: pois é, eu acho que eu consigo terminar antes de colocar a água do mar nesse buraquinho da areia do que você entender a Santíssima Trindade. Para a gente perceber que é impossível compreendermos totalmente esse mistério. Somente vamos entender a Santíssima Trindade através do amor, se vivermos o amor. E o amor nem sempre tem explicação. A Trindade não tem explicação. Os mistérios da fé não têm explicação racional. Eles são explicados apenas com o coração. O Pequeno Príncipe, uma história tão conhecida, tem uma frase da raposa que diz para o Pequeno Príncipe aquela famosa frase: o essencial é invisível aos olhos. A gente só vai entender a Santíssima Trindade se vivermos completamente ou tentarmos viver o amor em nossas comunidades, em nossa vida, em nossa família. Que nós, portanto, possamos meditar como estamos vivendo o amor entre nós, como a nossa comunidade está no quesito unidade, união, que nós possamos olhar para a Santíssima Trindade e, a partir dela, nos espelharmos e viver o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo entre nós. Que essa festa, que essa solenidade da Santíssima Trindade seja um exame de consciência para nós, para a nossa família e para a nossa comunidade, para a igreja inteira, para que nós cada vez mais sejamos igreja da comunhão, igreja da Santíssima Trindade.
Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade, respondendo depois de cada oração: Senhor Pai Santo, escutai-nos. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Santa Igreja, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam sobretudo os mais humildes e trabalhem na paz e na justiça, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelo mundo, por quem o Pai entregou o seu Filho, para que todo homem que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos que sofrem ou desesperam, para que encontrem junto de si quem os anime e lhes transmita a paz que vem de Deus, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que Deus, clemente e compassivo, a torne atenta e fraterna para com os mais pobres, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Que nós possamos contemplar. A contemplação é aquele passo em que a gente não fala, em que a gente não olha, em que a gente não lê, a gente apenas contempla o grande amor de Deus para conosco. E que nós, durante essa semana, ao fazermos cada vez o sinal da cruz, possamos invocar cada pessoa da Santíssima Trindade com bastante consciência e contemplar este gesto tão bonito que é o sinal da cruz e contemplar a presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo no meio de nós. Que nós possamos com muita alegria celebrar esta solenidade da Santíssima Trindade.